Se você cresceu nos anos 90, principalmente na época da Rede Manchete, provavelmente tem algumas memórias que hoje parece até um delírio coletivo. E no meio dessa loucura toda existia um programa que, pra muita gente, parecia a coisa mais radical da televisão, WMC Masters. Sampai apresenta, diretamente dos estúdios da Universal na Flórida, Olympus, Machine, Superstar, Red Dragon, Great Wolf, Tiger Claw, Panther, Tsunami, Star Warrior, Turbo, os melhores lutadores do mundo, lutando pelo Dragon Star. WMC Masters. E cara, fala sério, quando você era criança aquilo parecia proibido de tão insano. Os lutadores tinham nomes absurdos, os golpes pareciam saídos de videogame e o clima inteiro lembrava uma mistura muito maluca de Mortal Kombat com luta livre. E o mais engraçado é que muita gente lembra da existência desse programa, mas lembra meio torto, tá ligado? Como se fosse uma memória perdida da infância. Parece aquele tipo de coisa que o nosso cérebro inventou depois de misturar energético, desenho japonês e videogame pirata. Mas aquilo existiu de verdade sim, mano. E sinceramente era muito mais estranho do que a gente lembra. Só que aí vem a pergunta que provavelmente fez você clicar nesse vídeo. Afinal, o que era WMC Masters? Porque, meu amigo, durante um tempo aquilo parecia gigantesco, mas hoje quase ninguém fala sobre essa série. E talvez o mais curioso seja justamente isso, mesmo quem assistia frequentemente parece não lembrar da atração como uma espécie de sonho estranho dos anos 90. E hoje a gente vai voltar para essa época para entender de onde surgiu essa mistura completamente maluca de videogame, artes marciais e televisão infantil que marcou a infância de muita gente sem ninguém perceber direito. Mas antes, sem enrolar muito, se inscreve aí no canal, deixa seu like para fortalecer e bora pro conteúdo. Para entender por que WMC Master ficou tão marcado na cabeça de quem viveu os anos 90, primeiro a gente precisa entender que negócio era aquele, porque olhando hoje parece até difícil de explicar. Não era exatamente um seriado tradicional, também não era uma luta livre e muito menos um campeonato real de artes marciais. Era tipo uma mistura de tudo isso ao mesmo tempo. Bom, WMC foi uma produção americana exibida entre 95 e 97, numa época em que o videogame de luta estava explodindo no mundo inteiro, e sinceramente, dá pra perceber isso em praticamente cada segundo do programa. A estética inteira parecia tentar capturar aquela energia exagerada dos arcades dos anos 90, inclusive o próprio nome WMC significa World Martial Arts Council, algo como o Conselho Mundial de Artes Marciais, e a ideia era justamente transformar aqueles lutadores em verdadeiros personagens quase que mitológicos, cada um com visual, estilo de luta e personalidade própria, e cara, os nomes eram maravilhosamente exagerados. Tinha o Great Wolf, o Red Dragon, Tsunami, Machine, Yin Yang Man. Bom, parecia literalmente um elenco perdido de Mortal Kombat misturado com Street Fighter. Só que o mais engraçado é que aquilo levava tudo muito a sério. Existia uma narrativa inteira envolvendo rivalidades, desafios e principalmente a busca pelo Dragon Star, que era basicamente o grande prêmio supremo daquele universo. Era como se fosse o cinturão máximo dos lutadores. E claro, né, tudo era apresentado como se fosse a coisa mais importante do planeta. As lutas tinham barra de energia na tela igual videogame, cortes rápidos, câmeras girando, fumaça saindo do chão e trilha sonora tentando transformar aquele chute simples no golpe mais devastador da história da humanidade. Só que tem um detalhe importante aqui, mano, apesar das batalhas serem coreografadas, os lutadores eram artistas marciais reais, e muitos deles tinham treinamento pesado em Kung Fu, Taekwondo, Karatê e outras modalidades também. Então, mesmo com toda aquela estética exagerada, os caras realmente sabiam lutar, e talvez tenha sido isso que exatamente fez o programa ficar tão único, né? Porque WMC Masters parecia um anime live action antes de virar moda. Hoje a gente tá acostumado com adaptações, efeitos exagerados e produções inspiradas em videogame, mas nos anos 90 aquilo era completamente diferente de qualquer outra coisa passando na televisão aberta. Era brega? Talvez um pouco. Era exagerado? Digamos também que sim, só um pouquinho, mas também era bom demais, mano. Eu lembro que eu chegava da escola, ligava a TV e ia correndo pra assistir, porque eu era viciado, velho. Meu personagem preferido ali era o Tsunami, apesar dele perder pra todo mundo, né? E apesar de muita gente lembrar só das lutas aleatórias dos personagens, WMC tinha uma espécie de história rolando por trás de tudo aquilo. Não era nada super complexo, nível anime gigante dos anos 90, mas existia uma narrativa conectando os episódios e dando motivo para as rivalidades acontecerem. Basicamente, os lutadores participavam desse grande torneio tentando conquistar cada vez mais respeito e chegar perto da famosa Dragon Star. Só que no meio disso tudo sempre existiam conflitos, traições, desafios e personagens tentando provar que eram os mais fortes. E sim, cara, também tinha o vilão da série. Só que talvez o maior charme do programa estivesse justamente nos personagens,
porque os caras entendiam perfeitamente o tipo de estética que fazia sucesso naquela época. Então ninguém tinha nome normal não, mano, era tudo no máximo do exagerado possível. E o mais importante é que cada lutador possuía um Ki Symbol, que era basicamente um símbolo representando a alma do lutador, energia ou espírito do guerreiro. Era quase como se fosse o equivalente aos poderes espirituais de um anime shonen, só que transformado em estética dos anos 90, claro, né, mano? Aliás, todo o visual do programa era completamente exagerado. Isso não é uma crítica não, era justamente o que fazia aquilo ficar legal. E sinceramente, olhando hoje com outra visão, dá até pra achar tudo meio que cafona, mas quando você era criança, aquilo parecia a coisa mais insana da TV aberta. Porque WMC Masters parecia uma mistura completamente maluca de Street Fighter 2, Mortal Kombat, WWE e Mighty Morphin Power Rangers, que fazia muito sucesso na época. E talvez o mais curioso seja que vários nomes envolvidos no programa tinham ligação real com o universo das artes marciais e dos filmes de luta daquela época também. Pra você ter uma noção, alguns dos lutadores participavam de produções famosas da época e também tinham conexões com o próprio universo de Mortal Kombat no cinema e na televisão. Ou seja, aquela sensação de videogame live action não era coincidência nenhuma. E no meio de toda aquela estética exagerada dos anos 90, tinha um detalhe que dava uma certa moral pro programa no mundo das artes marciais: a presença de Shannon Lee. E sim, muita gente lembra disso errado até hoje. Shannon Lee não era a sobrinha do Bruce Lee, mas sim a filha do cara, mano. E durante a primeira temporada, ela aparecia apresentando o programa, introduzindo várias partes das competições. E cara, isso dava uma sensação muito diferente pro negócio, porque o sobrenome Lee carregava um peso absurdo nos anos 90. Mas aí vem a pergunta que provavelmente muita gente se faz hoje: se WMC era tão marcante assim, por que ele simplesmente sumiu? E a resposta mais honesta possível é porque o programa ficou preso exatamente naquela época. Bom, WMC teve apenas 2 temporadas, exibidas em 95 e 97, e apesar de ter conquistado um público muito fiel, principalmente entre as crianças que curtiam videogame, ele nunca chegou no nível de virar um fenômeno gigantesco da TV. Não foi um fracasso absurdo, mas também não explodiu de verdade, e dá até pra entender o motivo. Porque aquele tipo de produção devia custar uma fortuna muito cara, mano. Os caras gravavam um cenário gigante, usavam um monte de efeito, figurinos exagerados, coreografias e ainda precisavam manter toda aquela estética de videogame funcionando o tempo inteiro. Não parecia um programa barato nem ferrando. Além disso, o WMC era muito nichado. Para gostar daquilo, você basicamente precisava curtir várias coisas específicas ao mesmo tempo: videogame de luta, artes marciais, cultura pop dos anos 90 e aquele estilo exagerado meio arcade que hoje quase não se existe mais. E o pior é que a competição naquela época era absurda. Tinha Mighty Morphin Power Rangers explodindo no mundo inteiro, animações japonesas dominando a TV, filmes de artes marciais fazendo sucesso e videogames de luta vivendo talvez a melhor fase da história. Ou seja, WMC precisava disputar a atenção com muita coisa forte, tudo isso ao mesmo tempo. E tem outro detalhe importante também: na segunda temporada o programa começou a ficar ainda mais fantasioso e exagerado do que já era. Os episódios passaram a focar mais em histórias malucas, elementos quase que sobrenaturais e situações cada vez menos torneio de luta e mais desenho live action dos anos 90. A real é que pra muita gente foi aí que o negócio começou a perder um pouco da identidade original, porque no começo existia aquela sensação de campeonato de artes marciais, depois parecia que os caras simplesmente decidiram jogar qualquer ideia radical dentro do roteiro e ver o que dava, né? O problema é que isso acabou afastando parte da galera, e aos poucos a série foi desaparecendo sem muito barulho. Não teve grande final épico, cancelamento polêmico ou despedida histórica. O programa simplesmente acabou e virou aquela memória escondida que muita gente tem dificuldade de até explicar até hoje, mano. E talvez o mais impressionante sobre WMC seja justamente o fato de que, mesmo depois de tantos anos, muita gente ainda lembra desse programa quase como uma memória proibida da infância, porque convenhamos, né, aquilo parecia um delírio completo dos anos 90 transformado em televisão. Mas agora eu quero saber de você, mano, você lembra de WMC Masters ou esse vídeo desbloqueou uma memória perdida na sua cabeça? Comenta aqui embaixo também qual era o seu personagem favorito, se você assistia isso na Rede Manchete e, principalmente, um reboot hoje disso funcionaria bem, mano, ou seria caótico demais até para os padrões atuais? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e hypa também, porque isso ajuda demais na divulgação e fortalece o canal, né, mano? Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau, fui!